Olá, boa tarde. É uma grande alegria a gente estar dando início a essa mesa do IPDW 2025. Essa é a mesa Direção de Arte em Pesquisa, como a criação estética e material se transforma em investigação. Essa mesa foi uma ideia que a Vera lançou para juntar essas pessoas aqui que vêm refletindo sobre a direção de arte. A gente vai ter participando da mesa o Benedito Ferreira, Iomana Rocha, Isabel Xavier, eu, Tainá Xavier e Vera Hamburger. Eu acho que já vou passar a palavra para o Benedito, que vai fazer a primeira apresentação, e que seja uma ótima mesa. Muito bom estarmos aqui trocando a respeito. Dizer que eu estou realmente muito feliz de compartilhar esse momento com tantas pessoas queridas aqui. As questões que envolvem o fazer e a pesquisa acadêmica, né, a pesquisa em programas de pós-graduação no Brasil, eu preparei uma fala que apresenta de modo um pouco breve, né, a trajetória que eu tenho desenvolvido nos últimos anos em torno de uma pesquisa com foco nas questões da história da arte no Brasil. O texto de pesquisa, ele está muito em campo, tentando viabilizar as questões que ajudam a gente a compor a história da pesquisa para alguns países da eu chamei essa apresentação de A Direção de Arte nos ensina a ver o mundo outra vez, muito em razão da pesquisa que eu tenho organizado, que eu tenho pensado muito a direção de arte como um modo de poder reinterpretar questões importantes de uma determinada cinematografia. A gente pode contar a história do cinema brasileiro a partir de vários aspectos, né? Seja por meio da produção de alguns diretores importantes que marcaram a trajetória nacional, a gente pode levar a questão da tecnologia, né, ao longo dos anos, enfim, desde o surgimento do cinema até a tecnologia mais digital, mas eu sempre quis pensar um pouco como é que a direção de arte também poderia ser um instrumento catalisador desses desejos e de que modo ela responde também às próprias transformações do cinema produzido no Brasil. Então, eu tenho chamado dessa possibilidade, né, da direção de arte nos ensinar a ver o mundo outra vez, justamente por isso, que a pesquisa historiográfica, ela não vai só em busca de dados, documentos, algumas informações, né, números, sujeitos históricos, mas ela é também um jeito de poder pensar essa história e a recontá-la, né? Então, é uma possibilidade de reinterpretar os próprios eventos históricos e, a partir disso, conferir novas metodologias de ensino no Brasil. Você pode passar o próximo slide, por favor? Então, o que eu imagino para essa direção de arte no cinema brasileiro é tentar fazer um levantamento em que a gente consiga promover uma série de encontros, né, entre profissionais que apareceram em décadas diferentes, e a pergunta que sempre guia essa produção que eu tenho investigado, é de que modo, né, que história do cinema brasileiro emerge quando ela é observada a partir da direção de arte.
quando é a direção de arte quem dá as diretrizes para se pensar uma historiografia, né? À medida em que eu vou tentando desenhar essa historiografia da direção de arte, datas, eventos, né? Um pouco, enfim, a pesquisa histórica ela vai dando alguns sujeitos, especialmente, mas também ela vai sugerindo algumas relações entre esses sujeitos e os filmes em que eles estão envolvidos ao longo do tempo. Porque a gente é capaz, né, de mencionar alguns fatos históricos importantes para essa questão da direção de arte, dos primeiros créditos, ou mesmo dos filmes mais emblemáticos de cada década, ou de produções que foram importantes para desencadear novos modelos de produção, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, em grandes capitais, mas também em localidades que não estavam mapeadas por essa historiografia. Então, no slide, passar, por favor. A gente vai ver aqui alguns elementos importantes para essa pesquisa que eu tenho feito e que desencadeou na publicação do meu livro, que se chama Agora propõe a fazer uma análise, né, de alguns períodos importantes da história do cinema brasileiro e também a promover uma espécie de créditos iniciais de direção de arte no Brasil, dos primeiros cenógrafos, dos primeiros diretores de arte que apareceram nesse cinema, e se a gente consegue perceber nessa história algumas similitudes, né, ou graus de parentesco entre esses modos de produção dos filmes realizados em 1960 e 1970. Né? Essa pesquisa historiográfica, por assim dizer, ela só foi possível a partir da minha relação o seu áudio está com o próprio set, muito né? cortado. Você não consegue fechar sua câmera? Com a própria com o próprio dia a dia da profissão, né? Porque me angustiava em algumas produções que eu estava trabalhando, me angustiava o fato de que muitos parceiros de trabalho não entendiam exatamente o que era essa função, né, o diretor de arte. E eu venho de uma formação em cinema, eu me formei em 2009 aqui em Goiás, então mesmo as pessoas, estudantes de cinema, né, a minha turma, mesmo essas pessoas tinham uma dificuldade em 2009, 2008, de entendimento, né, de qual era a abrangência dessa profissão e como é que ela se colocava no dia a
do fazer cinematográfico. Benedito, você me ouve? Então, a pesquisa ela vai Benedito? levantar questões importantes. Oi, gente, caiu. O Benedito caiu. Será que a gente vê se ele consegue voltar sem câmera? Ele me respondeu aqui pelo WhatsApp. Tá impossível aqui, caiu. Será que a gente congela a apresentação dele, inicia a da Iomana? Pode ser? Oi, estão me ouvindo? Sim. Tá. Tá. Boa tarde. Primeiramente, queria dizer que é um grande prazer estar aqui compondo essa mesa, estar junto de pessoas que eu acompanho a produção acadêmica, né, a longo prazo, e acompanho a produção também estética dentro da direção de arte. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também compartilhar o processo, né, de pesquisa em direção de arte, que é de qualquer forma, é um campo que está em ascensão, que está né, em desenvolvimento, e é muito interessante estar aqui e poder compartilhar com vocês também minhas pesquisas pessoais que eu venho desenvolvendo dentro da minha trajetória acadêmica também. Eu sou Iomana Rocha e eu sou paraibana, mas moro em Recife há mais de 20 anos. Só um minutinho. Leandra, estou me ouvindo num eco, é normal isso? Oi. Bem, continua, mas vou dar. Vamos nessa. Enfim, moro em Recife há mais de 20 anos e aqui eu desenvolvi minha vida, minha trajetória como diretora de arte também, né? Então, eu começo como diretora de arte, trabalhando em diversos curtas e longas, dentro de várias funções também, antes da direção de arte. E, paralelamente, fazendo mestrado e doutorado aqui no programa de pós-graduação em comunicação da UFPE. E, a princípio, eu não pesquisava necessariamente a direção de arte, né? Era algo que estava muito mais ligado ao meu fazer do que necessariamente ao meu estudo. Pesquisei durante muito tempo cinema brasileiro, esteticamente, mas não necessariamente observando a direção de arte. E nessa procura, de qualquer forma, né, em 2014, eu entro na UFPA como professora do curso de cinema, e eu entro também com uma tentativa de começar a estudar, de fato, o que eu fazia, né, trazer o fazer da direção de arte para próximo das minhas pesquisas acadêmicas. Nesse processo, eu comecei a estudar o que eu já estava vendo, que era exatamente o cinema... tu pode passar, por favor, a primeira... estudar exatamente o que eu já vinha, de certa forma, estudando no contexto do doutorado, que era esse cinema contemporâneo brasileiro, né? Não um cinema mainstream, mas um cinema mais independente, mais experimental, que era, de certa forma, um cinema em que eu fazia parte enquanto diretora de arte também, né? Eu comecei trabalhando muito no cinema mais para dentro da direção de arte, eu comecei a observar alguns aspectos estéticos, e começar a levantar algumas pesquisas sobre isso, né? Então, enfim, né, tentei começar a observar essa questão do recorrente uso de todas as observações, né? Uma delas se mostrou mais interessante para mim enquanto pesquisa, e eu comecei a me adentrar mais, que é exatamente essas artesanalidades na direção de arte, né?
presentes em diversos tipos de cinema, mas em especial dentro desse cinema brasileiro contemporâneo. Observando essas artesanalidades, eu foquei, eu evoquei, vamos dizer assim, uma estética que vem das artes visuais, que é exatamente a estética da gambiarra, né? Que está associada a vários artistas dentro das artes visuais brasileiras, mas eu evoco ela e uso ela, aplico ela dentro da produção, né, dessa visualidade dentro da direção de arte. E aí eu começo a observar alguns filmes, né, que usaram essa estética da direção da gambiarra, essa estética, de certa forma, evidenciando determinadas questões do artifício, né, dentro dessa criação estética. E aí tem alguns filmes que eu começo a observar, em especial, acho que os filmes do Adirley Queiroz, né, Branco Sai, Preto Fica, Era Uma Vez Brasília, e, enfim, ambos da diretora de arte Denise Vieira, que tem uma parceria muito interessante com a Adirley nesse lugar dessa construção das gambiarras. Alguns filmes de Tavinho Teixeira, que é o Batiguano e o Sol Alegria. Esse Amor que Nos Consome, do Alan Ribeiro e Douglas Santos. Enfim, só para dar alguns exemplos de algumas estéticas, né, que eu observei. Passa, por favor, os próximos. Aqui são alguns frames de algum desses filmes, só para contextualizar o que eu tento chamar de gambiarra, né, que é exatamente usar uma estética simples, uma reapropriação de elementos visuais que não necessariamente seriam usados para aquilo, materiais que não necessariamente seriam usados, e que eles são reapropriados, ressignificados, e de forma artesanal eles vão ganhando dimensões simbólicas e dimensões políticas, inclusive, né, na narração e na construção de uma visualidade. E aí, assim, tipo, essa visualidade artesanal é exatamente, da gambiarra, né, também, seria exatamente uma estética escolhida, né? Não é uma coisa feita porque necessariamente não tinha dinheiro, ou não é uma coisa qualquer, né, utilizada ali porque não tinha outra, né? Mas sim uma estética que é escolhida politicamente para falar sobre algo que está atrelado ali à narrativa fílmica, que está ali atrelado a uma escolha do próprio diretor enquanto estética. Nesse processo, né, tipo, antes eu trouxe, na verdade, né, só para introduzir também, que eu comecei falando, eu trouxe uma trajetória do que eu fui observando e pesquisando no decorrer né, fui parar hoje para ver, inclusive, no decorrer de uns 10 anos, né, que eu já estou pesquisando a direção de arte dentro do cinema brasileiro. E aí também queria trazer para junto o que é uma certa trajetória que aconteceu paralelamente, né, que foi como foi se desenvolvendo também junto com meus pares, né, essa relação de pesquisa. Nesse processo, né, nesse período em que eu estava focando nessas análises das gambiarras, também Tainá, a gente começou também a criar algumas mesas para falar sobre as nossas pesquisas de direção de arte, né, dentro de espaços de troca acadêmica como a Socine, que são os congressos, né, da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema, e a gente começou a fazer as primeiras mesas, depois o Benedito, a Beth, a Liv, enfim, foram entrando, e a gente montou nessa época o Grupo NIDA, né, que é o Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual. E a partir de então, as nossas pesquisas a gente começou a trocar mais, né, e aí, de certa forma, isso começou a ganhar um corpo mais interessante também, né, uma troca, sempre quando a gente tem, né, com quem trocar e com quem engrossar o caldo, vamos dizer assim, é sempre mais gostoso essa troca e essa pesquisa. Foi exatamente nesse período em que isso tudo também foi se criando e se consolidando. Nesse processo dos estudos de uma estética artesanal, de uma estética da gambiarra, que, mais uma vez, ela faz parte também de um processo em que atravessa o meu fazer também como diretora de arte, porque eu, né, venho desse lugar de uma estética, de trabalhar com filmes mais experimentais também, mais independentes. Por morar em Recife também, né, e por estar muito próxima a uma visualidade do brega e ver isso também aplicado a diversos filmes pernambucanos,
vamos dizer assim, um braço que se encaminhou também à minha pesquisa foi observar essas artesanalidades e essa gambiarra dentro da estética brega, né, dentro dos filmes pernambucanos. E aí eu comecei a observar filmes como Amor, Plástico e Barulho, Estás Vendo Coisas, né, Amor, Plástico e Barulho da Renata Pinheiro, Estás Vendo Coisas e Isso em Guerra, de Bárbara Wagner, né? Enfim, são alguns filmes que eu tentei observar, trazendo já essa coisa da estética da gambiarra, mas também trazendo um flerte com essa estética do brega, né? Especificamente do brega recifense, que é essa coisa do exagero estético, das cores, né? As cores também mais gritantes, mais exageradas, e essa funcionalidade de uma artesania da gambiarra também, assim. Eu não vou me aprofundar em nenhuma das pesquisas, né? Como eu digo, aqui é um processo em que eu vou meio que tentar traçar essa trajetória. Pode passar, por favor, as imagens. Aqui só alguns frames do que seria né, esses filmes. Esse aqui é o Estás Vendo Coisas, da Bárbara Wagner, o anterior é da Renata Pinheiro. E é exatamente essa estética muito, né, mais gritante, que evoca esses aspectos do brega que estão ligados à artesanalidades também. Pode passar, próximo. Aí, nesse processo de pesquisa, também aí no contexto mais dentro da universidade agora, mas também muito, enfim, em algum momento eu fui convidada para fazer parte de um projeto de extensão junto a alguns colegas de museologia, né, do curso de museologia, e nesse processo eu participei de um projeto em que a gente observava alguns objetos como narradores de histórias, né, sociais. Era um objeto com essa potência de ser um elemento de contar histórias, né, tanto individuais como coletivas. E aí, nesse momento, eu comecei como, né, indiretamente, não, totalmente imersa nesse processo também da vivência como diretora de arte, como produtora de objeto também, que eu já passei por esse processo, eu comecei a trazer essa pesquisa para a minha pesquisa da direção de arte, né? Essas leituras que eu comecei a fazer também sobre objetos, memórias, história, como é que chama? Cultura material, né? Eu comecei a trazer para a minha pesquisa de direção de arte, porque começou, enfim, me mostrou algo muito interessante, muito potente mesmo, né, de tentar explorar esses aspectos do objeto como vestígio da sociedade, né, como elemento ali catalisador de um conhecimento, de uma história individual e coletiva. Então, eu comecei a tentar observar, trazer isso para meus estudos e observar o que eu venho chamando de ressonâncias da matéria, né? Que é exatamente observar essa relação entre objeto, memória e vestígios, e como a direção de arte trabalha isso por meio dos objetos, né? Por meio dos elementos dentro da construção da visualidade. O que foi, gente? Eu não escutei. Dentro da construção e da visualidade. Então, assim... É isso, tipo, a princípio eu tenho observado os filmes de Kleber Mendonça, né, Aquários, O Som ao Redor e Bacurau, observando como é que ele constrói uma questão de camadas sociais, né, dentro ali do que seria uma significação da cultura recifense, das várias temporalidades, né, de um passado, né, açucareiro, de um presente crítico, né, as várias camadas sociais que ele apresenta dentro dos filmes dele, como é que isso é feito a partir dos objetos, né, que compõem essa visualidade fílmica, que compõem esses espaços e que estão atrelados aos personagens também, né, que são associados aos personagens e que trazem isso. Então, seria evocar os estudos da cultura material mesmo, né, essa vivência também da direção de arte como produção de objeto, é algo que eu trago também para essa pesquisa, porque como diretora de arte e como produtora de objeto, eu tive o prazer de vivenciar essas peculiaridades, de entender como que é essa relação entre objetos e pessoas, né? Entre objetos e comunidades, e como como é incrível, né? Essa relação que se estabelece
entre esse contar histórias, né? Que a gente consegue fazer isso por meio dessas escolhas, dessa curadoria de objetos. E entender também essa questão dessa relação entre objeto e cultura e essa forma como essa disposição dos objetos também trabalha nessa questão dessas indicações simbólicas, né, de quem seriam essas pessoas, de que ambiente é esse, que universo é esse que está sendo construído. Passa, por favor, as imagens. Aqui é uma imagem de aquário, só para contextualizar um desses objetos, que é exatamente, por exemplo, a cômoda de aquários, que ela é trazida como uma memória afetiva, uma memória da ancestral quase da personagem, e como o apartamento da personagem está ali composto de várias memórias, de várias temporalidades dela e do que foi o passado dela. Né? Bacurau também, que evoca essa questão dos objetos como uma ancestralidade também cultural. Pode passar. A partir dessa pesquisa que eu estava fazendo com os objetos, com a memória, né, coletiva, né, que se estabelece individual também a partir dessas narrativas, desses objetos, eu comecei também, eu adentrei outros caminhos, né, eu absorvi também o conceito de território. Isso se deu muito por conta do programa de pós-graduação ao qual estou atrelada. Comecei esse ano a fazer parte a ser professora, né, dentro do programa de pós-graduação em comunicação da UFPE, do Centro Acadêmico do Agreste. E nesse programa, os territórios, né, vamos dizer assim, é um campo em que nós somos todos levados a tentar investigar. E aí eu comecei a tentar trazer essa ideia desses objetos, dessa construção da direção de arte, para dentro também dessa questão dos territórios. E aí eu comecei enfim, a partir de algumas leituras, né, em especial uma leitura de alguns textos do Milton Santos, eu tentei trazer exatamente essa questão desse conceito dele de território, que é um conceito que trabalha uma inter-relação entre objetos, espaços, paisagens e dinâmicas sociais. Eu tentei trazer isso para a direção de arte a partir do momento em que eu observo a direção de arte dentro da construção da imagem, né, fílmica, exatamente como é responsável por essa construção de territórios, como essa construção de representações culturais. Ao meu ver, a direção de arte estaria exatamente quem é responsável por essa representação da alteridade, né, por essa representação de universos. E nesse ponto, a direção de arte teria questões éticas e estéticas muito importantes, né? A partir do momento em que a direção de arte está representando o outro, está representando outras culturas, está representando outros territórios. Então, nesse processo, essa pesquisa é uma pesquisa bem mais recente, né? Essa é uma pesquisa que eu estou iniciando esse ano. Então, ela está num processo ainda de observação, de análise, mas eu vou trazer o que eu já tenho feito, né, dentro dessa observação de objetos de memória, e vou observar alguns filmes dentro desse processo para poder, enfim, né, adensar essa observação da direção de arte nesse lugar, né, mas principalmente sobre esses aspectos éticos e estéticos mesmo de construção desses espaços e desses territórios, né. Agora também tem uma outra pesquisa que eu aprovei no Funcultura, que é um órgão de fomento do estado aqui de Pernambuco, e também estou dentro dos PIBIC, né, via CNPq, com alguns bolsistas, e a pesquisa também que eu estou desenvolvendo mais recente, essa eu ainda nem iniciei enquanto pesquisa, ela vai começar agora em 2026, mas já está toda encaminhada, que é a direção de arte no cinema pernambucano. Passa, por favor. A direção de arte no cinema pernambucano, essa pesquisa, enfim, vai virar um livro, e ela tenta observar um histórico do que é a direção de arte dentro do cinema pernambucano, a partir do momento, né, tipo, quem é que faz essa direção de arte, né, historicamente, quem foi que fez e quem é que está fazendo, observar também peculiaridades do modo de fazer, né, como é que se diferencia o modo de fazer
do cinema pernambucano comparado a outros lugares, outros espaços, né? Enfim, sabemos todos que existem várias formas de fazer cinema, várias formas de fazer direção de arte. Isso vai mudar de acordo com contextos culturais, questões geográficas, questões de valores mesmo, né, das produções, entender exatamente como é que se faz aqui, como é que era feito antes, como é feito agora, enfim. Questões também de representação, né, como é que essa direção de arte feita por nós também, dentro de um contexto de representação do Nordeste, representação do Pernambuco, né, como é que isso se diferencia comparado a outras formas de representação também. E a gente vai tentar fazer isso entrevistando os diretores de arte aqui, né, que fizeram os filmes pernambucanos, que fazem a direção de arte aqui, analisando alguns projetos de arte e também observando, convidando alguns pesquisadores para observar também esses filmes e fazerem algumas observações sobre essa visualidade, sobre essa construção de visualidade. Eu acho que, tipo, todas essas pesquisas, né, de qualquer forma que eu tenho feito e que me acompanham no decorrer desses quase 10 anos, né, mais de 10 anos, elas são muito atravessadas por algumas inquietações que vêm desde o meu fazer também, como diretora de arte, né? Que é exatamente tentar entender os porquês, né, das nossas escolhas e tentar também observar os detalhes né, dessas nossas escolhas, do nosso cuidado, vamos dizer assim, em representação dessas imagens, desses personagens. Acho que é interessante também observar a questão do que se construiu nisso também, nesse processo todo, né, desses 10 anos. Eu comecei falando um pouco sobre o NIDA, né, como ele se formou ali no começo de tudo, mas eu acho que, tipo, depois que a gente se une como pesquisadores, né, nosso grupo, de qualquer forma, a gente consegue desbravar alguns espaços que foram bem importantes para a gente, assim, em relação a criar um campo, academicamente falando, né? Eu falei do ST da Socine, mas a gente tem também o CIDART, que é um evento que a gente desenvolve também, que é um seminário de direção de arte para pesquisadores, também para diretores de arte. A gente produziu alguns artigos, produziu o livro também, o livro Dimensões da Direção de Arte, que é uma organização coletiva. E, enfim, a gente está indo para a ZAEC agora também com a ST lá, né, adentrando assim, esse contexto também latino-americano. E a gente espera também que, enfim, o UNIDA agora também se abriu, né, está com novos participantes, novos pesquisadores que também estão fazendo parte. E a ideia sempre foi de ser muito expansivo, né? A gente sempre viu o campo da direção de arte como um campo em que a gente se sentia muito só dentro dos espaços em que a gente estava, né, apresentando nossas pesquisas. E aí é muito interessante ver esse crescimento, né, esse adensamento de novos pesquisadores e também as próprias pesquisas que vão se multiplicando e vão por caminhos, né, atravessando outras matérias e, enfim. Mas acho que é isso. Eu queria apresentar para vocês um pouco dessa trajetória, né, de como foi meu processo, né, de adentrar esse universo da pesquisa e o que me levou aos caminhos que eu venho pesquisando. Mais uma vez, agradecer por estar aqui, por estar trocando com vocês. Queria agradecer em especial a Vera, né, que foi por quem veio ao convite e a criação desse espaço, que eu acho que é importantíssimo, né, para se pensar os futuros, inclusive, né, das pesquisas em direção de arte no Brasil. Mas é isso, obrigada. Maravilha, Humana, obrigada. Agora a gente segue com Bel Xavier. Combinei com o Benedito que ele vai voltar no final. Oi, vocês me ouvem? Olá. Estou ouvindo um Oi, pouquinho pessoal. baixo, se puder aumentar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem agora. Sim. Boa tarde a todos. Muito feliz também de estar aqui trocando sobre direção de arte e pesquisa com tanta gente que eu admiro aqui, acompanho também, não só as pesquisas, mas os trabalhos.
pesquisa também é trabalho, né? É importante falar isso, mas também os trabalhos dentro do campo da direção de arte de maneira, né, prática. E ótimo também fazer parte dessa semana, né, de direção de arte, Production Designers Week, International Production Designers Week, que o Brasil também é representado aí nesse momento. É muito bom entender a direção de arte enquanto campo de pesquisa, né? Vou também fazer um panorama das minhas pesquisas, da minha trajetória como pesquisadora dentro desse campo da direção de arte. Então, vou rapidamente falar um pouquinho sobre a tema dessa apresentação que eu trouxe para vocês hoje é falar da direção de arte, de práticas criativas e antirracismo, reflexões sobre práticas criativas antirracistas em direção de arte e design de exposições. Arquiteta de exposições, além da pesquisa e o ensino também, da participação na área de ensino. Eu mesclo a minha prática em direção de arte para filmes, séries, documentários, em arquitetura de exposições também, é algo um campo com o qual eu tenho trabalhado nos últimos anos também, além da pesquisa e do ensino. E aí, falando rapidamente da minha trajetória acadêmica, eu sou arquiteta com graduação pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP, fiz um mestrado em artes visuais na UDESC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, e agora sou doutoranda em design dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e também fui visiting scholar agora no início do ano de 2025 na Universidade da Pensilvânia, no Departamento de Sociologia Africana Studies. E venho aí fazendo direção de arte de filmes e séries, né, como Das Ruas de São Paulo para o Mundo, Racionais, dirigido pela Juliana Vicente, Um Ano Inesquecível, Outono, direção do Lázaro Ramos, Meu Amigo Hindu, direção do Hector Babenco, pelo qual eu fui indicada a um prêmio de melhor direção de arte pela Academia Brasileira de Cinema em 2017. E também faço alguns projetos expográficos, como esse ano a Bienal das Amazônias, e no ano passado eu recebi um prêmio da categoria espacial Ambientação pelo um projeto expográfico desenvolvido no Museu HKW, Haus de Kultur der Welt, em Berlim, a exposição chama O Quilombismo. A minha pesquisa, ela aborda não só dentro da direção de arte, mas também na prática em expografia, temáticas sobre representatividade, sustentabilidade e justiça racial através da prática criativa, né? Então, dentro da direção de arte, mais especificamente, meu questionamento atual é pensar como as políticas de design projetual e os processos de criação impactam nas narrativas apresentadas, seja em produtos audiovisuais ou na criação de design de exposições. E, sintetizando essa pergunta, é mais ou menos perguntar como um gesto, uma intenção antirracista se desenvolve
física e narrativamente dentro do contexto contemporâneo, né? Estou falando num olhar, numa historicidade bem contemporânea. Tenho analisado produções dos últimos 5 anos e entender como esse gesto antirracista influencia na narrativa, no produto que a gente tem dentro dos produtos audiovisuais, né, e de exposições também. E uma pesquisa que incorpora vários vieses, né, desde entender, de falar, de debater sobre processos criativos, design do ponto de vista mais social, de sociologia da arte, e mais especificamente, no meu caso, também trago aí ele vem muito atravessado por inquietações da minha vivência, da minha prática mesmo dentro da direção de arte, né? E em pensar principalmente no papel do cinema e dos filmes, né? O papel que o cinema tem na produção, legitimação e perpetuação dos estereótipos raciais, né? E se a gente for pensar no Brasil, enquanto segunda maior população negra do mundo, né, a gente tem uma representatividade dessa população dentro dos nossos produtos artísticos, dentro do cinema, uma evidência muito desproporcional ao tamanho da nossa população, né, a representatividade da nossa população, que é onde temos cerca de 56% da população brasileira que se identifica como preta ou parda, né? E diante disso, essa representatividade que é tão defasada dentro da população negra, a gente discute o quanto ela apresenta e confirma valores estéticos, políticos e de poder que são atravessados pelo racismo estrutural, mas também entende o cinema e o audiovisual, os meios de comunicação. Além do cinema, também falo do dispositivo das exposições, né? Como esses dispositivos narrativos, eles têm o poder de reproduzir, criar narrativas racistas, mas também tenho a potência de produzir outros significados que contribuam com o antirracismo. E a minha pesquisa é voltada para esse sentido, para falar de práticas antirracistas, mais do que apontar e evidenciar o que a gente já sabe dentro da produção audiovisual brasileira, é trazer exemplos e práticas e estratégias antirracistas em dispositivos narrativos. E aí eu trago dentro disso algumas práticas observadas por mim em outros dispositivos, né, dispositivos onde eu estou observando essas práticas, mas eu trago principalmente práticas de cinema, filmes e exposições. Aqui hoje eu vou falar só de filmes, estamos falando dentro da semana de Production Design, né, de direção de arte. Filmes, principalmente dentro do que a gente chama de um cinema negro, na qual eu colaborei como diretora de arte, filmes feitos nos últimos 5 anos, alguns deles, dentre eles, filmes como Racionais, que é um filme documentário sobre os Racionais MCs, uma banda de rap aqui de São Paulo, né, que está na Netflix. Outro filme, que é um filme infanto-juvenil musical, Outono, Um Ano Inesquecível, que é um filme, poderíamos dizer, do gênero musical preto, dirigido pelo Lázaro Ramos, e ainda a ser lançado uma série
musical também, Preta, que será lançada no ano que vem, que chama Passinho, Ritmo dos Sonhos, que foi produzida aí pela Disney Plus, que são 3 produtos audiovisuais dirigidos e produzidos por pessoas negras, com uma diretora de arte negra, eu, né, e onde a gente observa que em comum esses produtos, né, sejam documentário, série, filme, mas que tem vivências e um enfoque de narrativas negras, de apresentar um universo de perspectivas negras, né, a gente observa o desejo de diversificar narrativas, também uma apresentação de proposições de pensamentos para além dos sistemas de conhecimento ocidentais e eurocêntricos que a gente vê, normalmente nos filmes brasileiros, e uma maior abertura a outras epistemologias, cosmologias, como as visões e seus símbolos dentro desses filmes, né? Nesses filmes também a gente observou, pensando aí dentro da sociologia da arte e representatividade, uma maior preocupação e empenho na formação de equipes de criação majoritariamente negras e na minha opinião, né, o impacto dessa representatividade e dessa autoestima afrocentrada reflete diretamente numa abertura, no desejo de epistemologias e estéticas negras dentro desses produtos, né? E também venho trazendo uma discussão de representatividade e narrativas de produtos audiovisuais, falando dentro da sociologia da arte, né, sobre a questão de cineastas negros, da representatividade de cineastas negros dentro de posições de criação, e observando principalmente também pesquisas norte-americanas e europeias. A gente ainda carece um pouco desse tipo de pesquisa dentro do audiovisual brasileiro, dentro do nosso universo de audiovisual brasileiro, e entendendo que quando cineastas negros ocupam posições de destaque, de criação dentro do audiovisual, eles usam seus corpos políticos para ocupar espaços e promover discussões diferentes das discussões habituais que temos no cinema, gerando novas discussões e referências de visão e enfrentamentos de mundo, né? Aí, trazendo um pouquinho de algumas experiências dentro dessas pesquisas, o filme dos Racionais, das ruas de São Paulo para o mundo, ele traz, primeiro, uma discussão de território, né, onde dentro do filme a gente trata principalmente de uma visão onde o território, a subalternidade, diversas injustiças epistêmicas que a gente pode falar, ou de racismo ambiental, são atravessados por uma estética negra e por um entendimento de território, né? Até trouxe a partir do Milton Santos, entendendo essa materialidade, entendimento do território e desses atravessamentos que a gente pode chamar de injustiças epistêmicas, racismo estrutural e outras diversas injustiças epistêmicas, atravessados pela paisagem e de como a gente mostra esse tipo de discussão dentro do cinema, nesse caso, dentro de um filme documental que fala sobre cultura negra e rap, né, estéticas negras e
e territorialidade, né? A gente também fala de ancestralidade cultural, território e essa questão de cultura e alteridade dentro das periferias, né? Uma dos assuntos que eu discuto também dentro dessa discussão entre práticas de cinema negro e práticas de direção de arte são estratégias para evidenciar o protagonismo negro e a não subalternidade usados em alguns filmes dos quais eu participei e também observando outros filmes fora desse escopo, né? Principalmente pensando na exploração imagética do conceito de Black Joy, ou a alegria preta, que a gente discute trazendo um olhar positivo sobre a representação da experiência negra, sem limitá-la a histórias de escravidão, dor e violência, e a utilização de referências de artistas negros na música, nas artes visuais, nas artes brasileiras, onde esses filmes buscam ambientar cenários e explorar uma iconografia e literatura de resistência negra, tanto nacional quanto internacional, para ressaltar a importância desse empoderamento racial, né? E falando ali de algumas práticas nesse sentido, dentro do Outono, Um Ano Inesquecível, a gente teve aí, que é um filme que a gente pode falar que é do gênero musical, é um filme com um elenco predominantemente negro, que fala da experiência negra em São Paulo, também discute o racismo e representatividade. No filme ele conta a história de uma jovem que está fazendo estágio dentro de um escritório de advocacia em São Paulo, uma jovem negra, a Gabs, a atriz Gabs, né? E ela, a partir daí, a gente vai questionar símbolos de resistência e símbolos artísticos e iconográficos negros trazidos para dentro do campo diegético, né? Da direção de arte. Alguns das locações e cenários que a gente desenvolveu para esse filme tem um trabalho dentro da iconografia e do entendimento da representatividade preta, que tem um cuidado muito grande a entender como a experiência negra é apresentada dentro do cinema, né? Por exemplo, a gente tem aí um cenário que era uma ocupação que foi muito foi muito inspirada na ocupação 9 de julho aqui de São Paulo, e que tem assim sempre um cuidado em a trazer um olhar positivo dessas experiências. Também outra coisa é a utilização de iconografia, por exemplo, de artistas negros, como, por exemplo, Emanuel Araújo, que é um artista negro falecido atrás, e também foi diretor e criador do Museu Afro-Brasil, Museu Afro-Brasil aqui de São Paulo, e diretor da Pinacoteca de São Paulo, responsável pela grande reforma da Pinacoteca, um artista que tem uma importância ímpar dentro das artes visuais brasileiras. A gente trouxe também para ambientar, por exemplo, o escritório da advogada, interpretada pela Larissa Luz, para que essas obras do Emanuel tivesse uma conotação de poder dentro dessa ambiência, né, dessa ambientação. Essas estratégias de iconografia, seja no cenário, seja no design também,
usado nos filmes é algo que também é parte da discussão que eu venho trazendo dentro dessa pesquisa, como, por exemplo, no Passinho, dentro da ambientação de uma escola criada para a série, a gente trouxe uma proposta de criar um grafite com personalidades negras do meio da música e dança, trazendo também um resgate de memória ancestral, representatividade, como, por exemplo, da Mercedes Batista, né, que foi uma bailarina e coreógrafa brasileira, a primeira bailarina negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Uma das pioneiras do funk, que é a MC Kátia, também foi trazida e representada dentro desse mural. E o Ismael Ivo, que é um dançarino, né, o nosso dançarino e coreógrafo brasileiro, referência aí dentro da dança brasileira, falecido em 2021, que foi em 2017 nomeado diretor do Balé da cidade de São Paulo. Então, essas iconografias e representatividades, trazê-las e entender algumas estratégias de como colocar esse tipo de ativismo dentro dessas narrativas de filmes e séries, produtos audiovisuais, é algo que nos interessa bastante nessa discussão e pesquisa. Outra coisa para falar dentro de pesquisa em direção de arte, principalmente em prática de pesquisa em direção de arte, dentro da pesquisa, abordar a direção de arte através da identidade e da colocação, da minha colocação enquanto pesquisadora, mulher, negra, dentro dessa posição de criação e também inserida no contexto acadêmico, né? A gente contestar essa suposta neutralidade acadêmica, do discurso acadêmico, né, da escrita, e com isso a gente enfatiza esse domínio da representação e também o impacto simbólico nas práticas cinematográficas e na capacidade de identificar raça em símbolos culturais, que é uma das discussões, né, da minha pesquisa. Outra coisa também que é um desejo, um dos itens discutidos dentro desse viés de pesquisa, é o papel pedagógico que o cinema assume e a necessidade de remodelação do sistema audiovisual brasileiro, pensando numa equidade racial, né? E para falar um pouquinho disso, só falar que temos trabalhado também em pesquisas que refletem que a indústria, quando utiliza profissionais negros, né, quando tem chefes de equipes negros, tendem a ter uma maior probabilidade de ter outras posições de criação também negras, né? Isso, por exemplo, se um produtor de um filme for negro, é muito mais provável que ele tenha ou um diretor negro ou outras posições chaves de criação negras dentro do escopo de criação, um núcleo duro que a gente chama de criação dentro do audiovisual, né? E a partir disso, dentro desses espaços de criação e de poder, a gente também tem uma maior preocupação com o tipo de imagem e conteúdo que será criado relacionado ao corpo negro, quando a gente tem um aumento de pessoas negras dentro dessas posições de poder, e também um aumento de pessoas negras em posições diversas dos filmes ou dos produtos como um todo, né?
Outra coisa também é falar que dentro dessas pesquisas acerca de representatividade, seja de gênero e raça, dentro do audiovisual brasileiro, a gente ainda não tem tantas ferramentas para mensurar essas desigualdades no que se trata, principalmente dentro da direção de arte e raça. A gente tem ali um informe de direção de arte e gênero de 2016, né, que a Ancine disponibiliza dentro do informe de direção de informe de diversidade de gênero e raça nos lançamentos brasileiros de 2016, que é o mais recente que a gente tem, mas, porém, de raça a gente não tem, falando de direção de arte, e a gente, mas já a gente sabe dessa falta de representatividade de mulheres, de negros e mulheres e homens negros no cinema brasileiro nessa posição estratégica, e também, assim, questionar e sempre apontar que as mulheres negras estão sempre na base de todas as cadeias de formas de opressão, e no audiovisual essa situação não é diferente também, tendo um papel aí diminuto dentro da representatividade desse campo. E outra coisa é entender que, principalmente a partir dessa minha pesquisa de doutorado, entender a direção de arte enquanto campo, né, enquanto prática, né, pensar que a direção de arte é entendida como pesquisa e ela é conduzida, é uma pesquisa conduzida através da prática da direção de arte. Essa prática é usada como laboratório de experimentação, entendendo que a narrativa fílmica é parte dessa construção visual, né, da direção de arte, que essa experimentação ela envolve também diferentes formas de conhecimento, né? Essa ideia da prática, da direção de arte enquanto prática, em si é um conceito que vem do que eles chamam de research surplus, que é a prática enquanto pesquisa, né? E nesse sentido, o interesse pela prática antirracista em direção de arte é um foco com o qual eu venho trabalhando nos últimos tempos. E aí, para falar de pesquisa em prática de direção de arte, né, eu tenho falado muito em prática, né, porque a ideia é trazer esse campo da prática para a academia e desses dispositivos, né, também de práticas criativas que questionem essas injustiças epistêmicas, e como a gente discute isso, traz isso para a criação visual dentro do filme, né? Além disso, também é uma prática atravessada pelo ativismo, né? Quando a gente pensa nesses questionamentos que olham para essa práticas em direção de arte que questiona injustiças epistêmicas e o racismo dentro disso, né? Entender que o cinema, como dispositivo de disseminação e aprendizado antirracista, é super potente, né? É algo com que trabalhamos e acreditamos piamente, e também esperamos que essas discussões tragam também um olhar para a urgência nas afirmações, nas ações afirmativas necessárias, né, para o combate à desigualdade de oportunidades que temos dentro do audiovisual. E aí trouxe aqui algumas produções acadêmicas que discutem direção de arte e filme
dentro das produções acadêmicas que tenho feito ultimamente, que na minha dissertação, no meu mestrado em artes visuais, eu discuti uma exposição itinerante chamada Levantes, Notas sobre uma Exposição, que é uma exposição itinerante que discute várias formas de levantes dentro das artes visuais. O cinema é um deles, aí discuto alguns filmes nesse sentido, dentro dessa dissertação. Também, dentro do CIDART, apresentei um artigo sobre o papel da raça na direção de arte, fazendo reflexões sobre algumas práticas cinematográficas brasileiras, dentro da minha prática também, muito baseado dentro da minha prática. Esse ano participei de um seminário internacional chamado Designing Blackness in Brazil, que discute também o imaginário negro dentro de exposições de arte que tem como referência narrativas e um imaginário negro brasileiros nos últimos 5 anos. E aí um capítulo do livro que vai se chamar How Things Appear, Narratives and Politics of Exhibition Display, que está no Prelo e vai sair logo mais, acho que no início do ano que vem. É isso, trazendo um pouquinho da minha atuação dentro da pesquisa, esse relacionamento entre pesquisa e direção de arte acadêmica, né? A pesquisa acadêmica e direção de arte. Obrigada. Maravilha, Bel, obrigada. Muito legal, anotei aqui várias referências importantes. Vamos lá, agora eu vou falar rapidinho. Queria de novo agradecer também pelo convite, pelo movimento que a Vera fez aqui. E foi realmente especial parar para olhar para esse tema, né, para essa provocação da Vera, que esse tema da investigação que permeia o nosso trabalho, tanto quando a gente vai pensar dentro do ambiente da academia, quanto quando a gente vai, né, fazer qualquer projeto, né? A pesquisa, e adorei conhecer o termo que a Bel trouxe, o Reserve Surplus, né? Ela faz parte do nosso fazer desde sempre, né? A gente está sempre navegando por novos universos, pesquisando, se aproximando de outros mundos, né? Então, acho que isso tem muito a ver com essa questão do território, da alteridade, que a Iomana trouxe, que a Bel acabou de falar também. E aí, dar uma olhada assim, para essa trajetória foi interessante para perceber como é que realmente esses mundos, o mundo do refletir e o mundo do refletir produzindo, né, as materialidades da direção de arte, colaborando em equipes criativas do audiovisual, como é que eles se interpenetram e eles se retroalimentam. E aí eu vou também vou tentar ser bem rápida aqui, e tentar trazer para vocês algumas conexões que esse olhar sobre essa minha trajetória também me trouxe a partir dessa provocação. Eu fiz a graduação em Comunicação Social, habilitação Cinema. Para concluir a minha graduação, eu tinha que fazer 2 TCCs, um TCC realização, né, participar de um filme. Eu participei de um curta-metragem no qual eu assinei a direção de arte, que foi Um Sol Alaranjado, e eu também fiz uma monografia que na época que eu estava concluindo a faculdade, eu trabalhava na TV Globo como produtora de arte, então aquela confusão, como conduzir uma reflexão acadêmica ao mesmo tempo que você trabalha 11 horas por dia, 6 dias por semana. Eu tinha uma outra proposta de TCC teórico, muito mais ligado à plasticidade, à visualidade,
mas eu acabei conseguindo fazer uma pesquisa com pessoas que estavam no meu entorno e trazer uma reflexão sobre a formação do profissional de TV. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas, entender algumas trajetórias, pessoas que vinham do rádio, do circo, entender um pouco como é que essa formação da prática, do fazer, do mestre e aprendiz, da incorporação de metodologias de outras trajetórias e de outros ambientes, ela gerava um conhecimento, né, que movia um lugar importante da indústria audiovisual brasileira, que era a TV Globo, o lugar que eu trabalhava na época. Então, eu achei bastante engraçado, olhando agora retrospectivamente, como aqui nessa primeira experiência, digamos assim, lá da graduação, de produção de uma reflexão, seja uma reflexão plástica, estética, narrativa, dentro da direção de arte do meu TCC, ou essa reflexão organizada num texto acadêmico, já estariam ali duas vertentes de interesse que foram se mantendo um pouco por esses lugares onde eu fui transitando, seja no mundo da realização audiovisual, seja nesse mundo da academia, enfim, da formação e depois um pouco do ensino. No mestrado, eu fui fazer um mestrado na Escola de Belas Artes, aqui da UFRJ, no programa de pós-graduação em artes visuais, já me entendendo, eu entrei na faculdade sem saber muito o que eu queria fazer, acabei indo para a direção de arte, e já me entendendo como uma pessoa desse campo da direção de arte, entendi que precisava ampliar o meu repertório de conhecimentos, e a Belas Artes me pareceu um lugar interessante, e a minha pesquisa, minha dissertação de doutorado, foi uma pesquisa desse filme francês, L'Inhumaine, né, Desumana, que é um filme de 1924, que tem, não sei se a gente pode exatamente chamar de direção de arte, porque a princípio nem se usava esse termo, mas tem a presença de pessoas muito interessantes das artes visuais, da arquitetura, da moda, do design, pensando o espaço cênico e pensando caracterização de personagens e trazendo uma heterogeneidade grande de propostas, de estilos para os espaços desse filme. Então, essa reflexão me abriu uma série de questões sobre possibilidades da direção de arte, relações da direção de arte com a narrativa, com a própria ideia de verossimilhança, de organicidade dentro da diegese, porque esse filme ele tem uma proposta que é bastante revolucionária, digamos assim, e bastante heterogênea, porque ele se propunha a ser uma grande vitrine da produção francesa ali, do Art Deco. Então, foi interessante, assim, e me levou para muito além desse filme e me levou para esse pensamento do que é a direção de arte, do que pode ser a direção de arte, como são as direções de arte. Depois, um momento que foi muito importante, assim, para mim, foi começar a transitar dentro da universidade e na Universidade Federal, entendendo esse tripé ensino, pesquisa e extensão. Isso foi um lugar que me ensinou muito sobre a gente poder articular temáticas que atravessam os nossos interesses, que atravessam as nossas práticas e perceber que a gente pode desdobrar essas temáticas, esses debates, essas questões em diferentes frentes, né? Seja na sala de aula, pensando as nossas práticas pedagógicas, seja nas nossas pesquisas, né? e reflexões acadêmicas, teóricas,
seja em projetos também de extensão, onde a universidade ela sai do seu castelinho e vai se encontrar com a comunidade, vai se encontrar com o mercado de trabalho, vai se encontrar com o mundo fora dos seus muros, né? Então, essa percepção desse tripé e a percepção dessa possibilidade da gente desdobrar as reflexões em diferentes frentes, em diferentes produções, né, de conhecimento, fazendo conexões também com outros espaços, eu acho que foi muito importante. E aí, a partir daqui, eu passei a frequentar a Socini, eu acho que a Iomana trouxe aqui, né, um pouco dessa memória da gente começar a se encontrar na Socini e entender que faltava para a gente um lugar de troca sobre essas questões, sobre essas nossas inquietações sobre o nosso fazer, né, e sobre o nosso ofício. Então, a partir daqui, eu começo a transitar em alguns espaços e a trabalhar com algumas parcerias, né, seja na Socini, seja... enfim, em outros espaços, e refletindo ainda um pouco sobre o ofício, sobre o fazer, sobre o ensino, quais são esses lugares de formação dos diretores e das diretoras de arte, como é que o ensino desse ofício se dá dentro de um espaço da graduação, dentro de um espaço universitário, dentro de uma certa formação, que é a formação do cinema e do audiovisual. Então, essa é uma certa linha para a qual eu direciono alguns esforços e, ao mesmo tempo, também a partir desses informes que a Bel citou, né, pensando a constituição de gênero dessas equipes e olhando para como isso se perpetua nos espaços de formação ou não. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de algumas produções que essas reflexões foram gerando ao longo desse tempo, mas ao mesmo tempo também olhando para a imagem, né, olhando para a direção de arte em diferentes regimes narrativos, na ficção e no documentário, para a relação da direção de arte, da caracterização com o trabalho autoral, para a questão, né, dessas materialidades do espaço e das ressonâncias, como a Iomana trouxe. Eu acabei não botando aqui aquele artigo que a gente fez em coautoria, Iomana, que a gente, né, já estava pensando sobre essas ressonâncias e sobre o papel da memória agregada aos objetos e às materialidades, né, que a gente mobiliza para os espaços cênicos. Essa última reflexão que eu trouxe para a Socini, trazendo agora o desafio da gente lidar nesse lugar de formação com gerações que têm relações com as materialidades muito diferentes, muito próprias, relações com o próprio tempo, com a própria atenção, e trazendo também algumas experiências, e muito a partir do trabalho da Vera Hamburger, do Fronteiras Permeáveis, trazendo algumas experiências de laboratório criativo, algumas experiências de imersão para esse contexto do ensino. Então, nesse processo, né, a gente foi cavando alguns espaços que eu vejo que hoje, em 2025, a gente começa a entender que existem espaços que a gente construiu junto para esse debate desse campo, né? Como que eu acho que os STs da Socini foram muito importantes. O Benedito está aqui, Iomana, Nívia, Beth, a gente se juntou para criar o NIDA, que é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Existe um outro grupo de pesquisa que é super legal, que é o Visu. Eu até coloquei aqui um print do site deles. Eles têm esse site bastante completo, com algumas publicações e projetos que eles estão tocando também
muito legais. O Dimensões da Direção de Arte na Experiência Audiovisual, que foi o livro que a gente lançou com o NIDA, e que é uma coletânea de reflexões... Opa, meu alarme aqui. De reflexões sobre a direção de arte. O CIDART, né, que é o simpósio que a Bel acabou de citar, a apresentação que ela fez lá. A ABC também, como um lugar que tem feito um esforço de trazer a direção de arte, de difundir alguns artigos e reflexões. Então, eu achei importante, né, partir um pouco desse olhar para a minha trajetória, mas, ao mesmo tempo, entender que essa minha trajetória se cruzou com uma série de outras e que nisso a gente está, de fato, construindo esse campo. Ai, desculpa. E para fechar, uma questão que me ficou para mim do meu doutorado, eu concluí o doutorado em 2023 e fiz uma pesquisa sobre o espaço da ruína no cinema brasileiro contemporâneo. E o doutorado foi muito também esse lugar de eu me confrontar com os meus interesses, com a minha trajetória, com esse ofício da direção de arte, mas ao mesmo tempo também com um olhar para a imagem em que muitas vezes eu não tinha como saber do processo, e olhar um pouco para o espaço, para a caracterização de personagens como significantes. E uma questão que ficou para mim da ruína, eu acabo criando algumas categorias para a significação da ruína dentro dos filmes que eu olho, e entender uma certa polifonia desse espaço foi interessante para mim, para perceber um pouco tanto dessas diversas possibilidades de relação do espaço, né, desse mundo criado pela direção de arte com a narrativa, que pode acontecer de formas diversas. Esse mundo ele pode ser mais verossímil, ele pode ser construído com um desejo, né, de invisibilidade praticamente, né, como uma mímese do cotidiano, ou ele pode ser mais inventivo, ele pode, digamos, aparecer mais no primeiro plano. E ao mesmo tempo a ruína me mostrava o quanto essas materialidades em cena, elas acabam também trazendo para esse conjunto da representação e da significação da obra audiovisual, coisas do mundo que não necessariamente são o centro daquela narrativa, né? Então, eu acho que uma coisa, o que mais ficou desse mergulho nessas ruínas do meu doutorado foi um pouco esse entendimento do quanto essa construção desse universo, desses personagens, através das escolhas da direção de arte, agrega inúmeras camadas à obra e muitas vezes acaba sendo um importante ponto de contato do mundo do filme com o mundo da nossa existência, né? Através seja das identidades, seja das temporalidades, seja dos processos sócio-históricos, econômicos, e isso me pareceu, num certo sentido, conectar interesses que são meus próprios, né, para o mundo, com esse olhar para a direção de arte e com a própria prática criativa nesse ofício. Enfim, não sei se fez muito sentido, está ainda fazendo para mim, mas eu acho muito legal que a gente
esteja vivendo juntos aqui essa oportunidade de olhar para esse processo da pesquisa, da reflexão e das conexões de ideias num tempo mais distendido, que vai mostrando que talvez algumas relações que a gente nem imaginava, elas vão acontecendo entre nós mesmos, né, na nossa trajetória e nessa construção de redes que vai levando a direção de arte para lugares mais interessantes, mais complexos e mais potentes. É isso. Obrigada, gente. Que maravilha! Que maravilha, Tainá, que maravilha, Bel, que maravilha, Iomana. Que maravilha estarmos aqui. Eu estou muito feliz. Vou começar começando, né? O Benedito chegou ou não? O Benedito pediu para ficar para o final. Ah, tá bom. Bom, queria agradecer a todas e todos, que é o Benedito, esse convite, né, que me bateu rapidamente. Eu falei, gente, precisa ter uma mesa de pesquisa nesse IPDW, a gente precisa botar na roda que a direção de arte vai além do cinema, vai além de exposições, de teatro, de dança, de tudo. Ela é uma matéria potente, né, para discutir a nossa vida, o nosso estar no mundo, né? Porque, como disse uma de vocês, que agora eu esqueci quem, a direção de arte, ela ensina a gente a ver o mundo de uma certa forma, né? Não foi exatamente isso que vocês disseram, mas eu posso dizer que ela me ensinou a ver o mundo, né? Porque, enfim, a gente trabalha com tantas sensibilidades, né, do ser humano quando a gente propõe, né, um certo universo, inventa um mundo, inventa um universo de um filme ou de uma exposição ou de uma peça de teatro que a gente aprende muitas coisas que eu fico besta, que as pessoas não apreendem na vida comum, né? Essa questão das corporeidades, né? Essa questão do ser no espaço-tempo, né? Isso a gente vai apurando, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai apurando a nossa própria sensibilidade e também enchendo a nossa pobre cabecinha de questões, né? de questões mesmo filosóficas, sociais, históricas, psicológicas e etc., e artísticas e estéticas, né? E correr para tentar ver se alguém está pensando a mesma coisa, se alguém tem a mesma dúvida, porque a gente vai ficando com a cabeça cheia de ideias e de problemas, né? A direção de arte tem essa propriedade, eu acho que muito, a Tainá falou muito bem, né, a gente vive em pesquisa, né? A gente, para fazer direção de arte, né? Eu digo que a gente, quando começa qualquer trabalho, a gente entra num estado de pesquisa, né? Que é exatamente abrir essas antenas, né? E tentar apreender tanto em questão a arquitetura, quanto na própria natureza, o que ela nos fala quando aparece uma rocha gigante, quando uma árvore cresce e depois morre. Você fala, nossa, né? Se você vai... Tudo isso vai nos trazendo problemas, né? Ou mesmo com os objetos da Iomana, né? Como que uma xícara, que xícara, meu Deus, que xícara que a gente coloca, né? Ai, nossa, olha essa xícara, ela é a xícara daquela pessoa, tá certo? Quer dizer,
esse estado de pesquisa, eu acho que nos provocou, a nós que estamos aqui nessa mesa e mais outras pessoas, a irem Gente, procurar outro. Vera caiu? Eu? Ah, voltou, perdão. Aqui. Nos eixos de questões e problemas que a gente tem que ir atrás e procurar saber, né? Bom, vou me apresentar, que eu não me apresentei, eu sou Vera Hamburger, sou diretora de arte há quase 40 anos, estou quase fazendo 40 anos da questão, da minha pobre cabecinha. Trabalho com cinema, com teatro, com dança, com ópera, com exposições, quer dizer, todo prazer, né? Teatro, boate, cinema, todo prazer me satisfaz. E esse trabalho me levou à pesquisa, primeiro como uma pesquisadora em arte, através da Bolsa Vitae, que é uma bolsa que infelizmente não existe mais, mas era uma bolsa Vitae de artes, para pessoas que não estavam na academia. Naquela época eu pensei que eu nunca entraria na academia, mas depois eu fui obrigada a entrar porque fui avançando exatamente em pesquisas e também na área de ensino e etc. Então, bom, eu preparei um material grande, gente, mas ele tem muita imagem. Eu vou tentar ser... Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Concisa. Somente slide. Eu não gosto daquele navegador. Aqui, esse. Pronto. Perfeito. Eu não gosto daquele... Eu não gosto, não deu certo aqui o... Peraí. Sei que eu errei a capa. Vou botar na capa. Eu vou ter que passar assim com... Ups. Tá dando pra ver? Eu não tô podendo botar o reprodutor. Espelha as minhas duas telas, eu não sei exatamente por quê. Vou tentar mais uma vez. Ele espelha, eu perco vocês, sabe? Bom, posso perder. Vou perder vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui, não. Peraí. Bom, eu resolvi apresentar essas duas pesquisas. Depois, quando eu acabei essa apresentação, eu vi que eu esqueci uma delas, que foi o site Flávio Império, mas enfim, paciência. São essas duas pesquisas principais que eu venho desenvolvendo, né? Porque a pesquisa não acaba. Uma delas deu no livro Arte em Cena, Direção de Arte no Cinema Brasileiro. Eu não consigo, vou ter que fazer assim. Eu odeio não ver vocês. Uma delas deu no livro Arte em Cena, Direção de Arte do Cinema Brasileiro, que eu estou muito feliz que foi lançada agora a segunda edição do livro, e está sendo bastante procurada, eu estou muito contente com isso. E uma outra pesquisa, que aqui eu pus a capa do meu doutorado, que eu finalmente me mandou para a academia, que foi o Laboratório Fronteiras Permeáveis, que se mostrou tão complexo que eu falei, opa, aqui eu preciso muito de ajuda de muita gente para entender a dimensão dessa coisa que eu inventei no improviso, no desejo de ensinar o que eu aprendi no set, tá certo? E no fazer cinema, teatro e exposições. Então, acabei indo para o mestrado e acabei indo para o doutorado. Então, hoje em dia, eu levo essa vida dupla mesmo, como vocês, de produzir, de estar em produção
na direção de arte e, ao mesmo tempo, estar envolvida na pesquisa de uma maneira viciada. Viciada não numa pesquisa viciada, espero que não, mas viciada em pesquisa. Bom, o Arte em Cena, ele nasceu realmente da necessidade de discutir o que era a direção de arte, porque eu já estava fazendo direção de arte há alguns anos, há mais de 15 anos, e estava fazendo cenografia, direção, eu fiz a carreira toda em partes, né? Fui estagiária, assistente, cenógrafa e diretora de arte. Então, nesse tempo todo de projeto, eu vi o quanto que a direção de arte, e a cenografia, e o figurino, e a maquiagem, todos os nossos braços da direção de arte, eram muito pouco compreendidos, como o papel que eles tinham na construção da obra fílmica, audiovisual, e a abrangência, né, até onde as nossas matérias mexem com toda a construção da obra audiovisual. E resolvi, não só audiovisual, também no teatro, também nas exposições, né, essa questão do desenho do espaço de cena, né, ou o design de cena, na sua completude em cada uma dessas áreas, ela é muito pouco compreendida até hoje, tanto pelo público em geral, quanto pelos historiadores e críticos, quanto pelas nossas próprias equipes, né? Cada trabalho é uma luta. Então, em 2003, eu muito incomodada com essa confusão dentro da minha própria equipe de trabalho, né? No meu próprio meio de trabalho, eu falei, gente, alguém tem que resolver isso, alguém tem que discutir esse negócio, alguém tem que botar na roda. E não havia nada, nenhuma pesquisa, não existia esse campo como um campo de pesquisa, como um campo de pesquisa teórica, né? Ou não existia parâmetros claros também, né? Era uma coisa que estava sendo inventada. Vocês falaram, a Tainá falou, né, da direção de arte em 1920 e poucos, né, do Le Humanité, Moumène. E eu tenho a teoria que a direção de arte sempre existiu, porque se a gente for ver o Metrópolis, o Construtor, que é como é assinado em alemão, que eu não sei falar, ele desenha, os desenhos deles têm tudo, né? Tem toda figurino, a atmosfera de luz, os cenários, etc. Enfim. Então, esse trabalho veio dessa necessidade e eu resolvi, então, que eu não ia falar disso sozinha, mas sim ia entrevistar os meus próprios mestres, vamos dizer assim, né? As pessoas que estavam na direção de arte, a primeira geração de diretores de arte, né? No caso é masculino, porque a gente tinha uma pessoa que eu não conseguia, uma mulher, tinha duas mulheres naquela época, a Yurika Yamazaki e a Lia Renha, mas eu não consegui entrevistá-las, então ficaram só os nossos homens. Enfim, que eu gostaria de conversar com essas pessoas que eram as primeiras pessoas que assinavam, que assumiam, né, a direção de arte de filmes brasileiros, para a gente chegar em parâmetros ou chegar em algumas premissas fundamentais da nossa própria profissão, tá certo? E foi um movimento conjunto, aplicar para a Bolsa Vita em 2003 e começar a dar aula, também como para mim o ensino sempre foi uma forma de pesquisa também. Então eu resolvi que eu tinha que dar aula para poder elaborar também essas mesmas questões, tá certo? Então primeiro eu comecei a dar aula, primeiro de tudo eu comecei a fazer cartografias dos meus próprios trabalhos. E aí comecei a montar, comecei a entender pensamentos, né? Enfim. E dando aula, daí comecei a dar aula em 2003 mesmo. E
esse processo, essa atividade pedagógica foi também se complexibilizando, eu fui inventando cursos, chamando gente para dar cursos, e ao mesmo tempo sentindo que eu não conseguia chegar na complexidade da direção de arte, como a verdadeira complexidade da direção de arte, só com palavras. E então, né, talvez de alguma maneira influenciada pelo Albers, da Bauhaus, de alguma maneira, porque pela FAO pode ser, né? Eu também fiz FAO que nem a Abel, fiz FAO USP, que é uma escola que na época era muito baseada na Bauhaus, a gente estudava muito a Bauhaus. O ensino, a arte não se ensina, né? Não é possível ensinar arte com palavras. Então, nessa aflição junto aos alunos, eu comecei a pensar outros meios de ensino que pudesse colocá-los numa vivência direta do corpo no espaço-tempo também, e não só como observadores, mas como fazedores, como tecedores, né, de espaços, só que para isso, só que de uma maneira muito diferente do que a gente trabalha com direção de arte, na verdade, porque eu resolvi tirar qualquer texto narrativo, qualquer intenção narrativa das experiências e torná-la uma experiência abstrata. Então, são duas linhas de pesquisa bastante diversas, mas totalmente complementares, tá certo? Bom, aqui só para ilustrar um pouco que pessoa que era essa quando começou a pesquisa, que isso foi em 2004, fazem 21 anos. Eu tinha começado a fazer cinema e tinha me apaixonado. Eu comecei no teatro com o Zé Celso, depois fui para o cinema e completamente apaixonada pela essa coisa. Então, eu mesma fiquei besta, que eu fui olhar e pensar isso para preparar esse negócio e falei, caceta, olha onde eu estava. Eu não me lembrava, achava que eu estava mais no início, que eu já estava fazendo filmes muito grandes e projetos muito interessantes e muito grandes, tanto no cinema quanto no teatro. Aqui é um trabalho com o Andrei Serban, da Tata Romênia, aqui uma peça de teatro com Jorge Tacla em São Paulo, o Grupo Corpo, Nanini, enfim. Já estava fazendo exposições como essa Brasil 500 anos, que a gente fez na OCA, né, parte daquela mostra do ano 2000, quando o Brasil fez 500 anos. Enfim, essa aqui era a parte de arte indígena e arqueologia, quer dizer, a gente fez, eu e o Paulo Pederneiras, toda a OCA, o projeto da exposição que pegava a OCA do Ibirapuera inteira, né? Já tinha passado por essa, até eu fiquei. Aqui já tinha para o espaço de exposições, isso foi também no ano 2000, no Sesc Belenzinho, o antigo Sesc Belenzinho, que a gente remontou todos os cenários do Castelo Rá-Tim-Bum, aí sonorizamos, esse aqui eu fiz a curadoria e a direção de arte. Então, a gente sonorizou e iluminou magicamente todos os espaços, de forma que a pessoa realmente vivenciasse aqueles cenários como uma coisa real, vamos dizer assim, né? Não como uma coisa real, uma experiência real. Ela estava imersa dentro da fantasia, vamos dizer, né? E foi uma experiência muito bacana, né? Juntar o cinema com a exposição, o corpo presente do espectador nos cenários do filme que estava sendo lançado. Bom, então, nesse momento, então, eu faço a proposta para a Bolsa Vita, cuja justificativa eu fui catar para fazer essa apresentação, e onde eu falo: o fazer cinema é um mistério descoberto a cada filme, assim como o ver cinema. A reflexão sobre a experiência vivida a cada produção tornou-se tão importante para mim quanto realizá-las.
O caráter intrínseco do cinema como obra de arte coletiva nos coloca diante de um processo extremamente rico em sua prática. Inúmeras camadas de artistas são sobrepostas até que a química se estabeleça. Cinema é uma alquimia. Como diretora de arte em atividade, deparei-me com a necessidade de fortalecer parâmetros de trabalho e conceitos dessa forma de expressão tão vista, porém tão pouco conhecida. Daí a proposta de, junto aos colegas, vasculhar experiências trazendo diferentes modos de atuação e visões sobre o tema. E então eu fiz a curadoria dos 3 primeiros diretores de arte a assumir a direção de arte, né, os 3 profissionais selecionados daqueles que primeiro assinaram a direção de arte. Até então, não sabia, que depois Tainá me contou de uma pesquisa dela com o Benedito, eu acho, já me esqueci, Tainá me corrige, que eles descobriram que a primeira pessoa a assinar a direção de arte foi a Eurica Yamazaki, nos moldes que a gente, calma, já vou falar do Luiz Carlos Ripe, nos moldes que a gente conhece, porém, isso nos anos 80, Gaijin, porém, em 69, o nosso queridíssimo Luiz Carlos Ripper já tinha assinado direção artística. Aí, também procurando, Flávio Império foi outro que também ficou procurando esse nome e experimentou vários, né? Quer dizer, que nome é esse que se dá a essa pessoa que reúne toda a materialidade e as corporeidades, né, envolvidas no fazer cinema ou no fazer teatro e também nas exposições. Bom, fora esses 3, apareceu, por uma indicação da Débora Ivanov, o Pierino Massenzi. Ela falou: Vera, você vai fazer essa pesquisa? Aproveita que o Pierino Massenzi está aí, e ele foi o cara da Veracruz, e pororó, pronto. Fui até o Pierino Massenzi, consegui, e ele também faz parte do livro como um representante da geração anterior à direção de arte, tá certo? Então, foi bacana porque o livro ganhou uma perspectiva mais profunda, né? Com a colaboração do Pierino Massenzi. Bom, agradeço muito. Aliás, a gente nem agradeceu ao IPDW e nem à Brada, mas agradecemos agora. IPDW e Brada, estamos aqui por vocês. Bom, então a gente tem nesse livro 4 trajetórias, né, de diretores de arte. Tem um texto que eu falo o que eu considero ser a direção de arte e os seus braços e como funcionam as relações que se dão entre as diversas áreas envolvidas, e ao mesmo tempo converso com cada um deles sobre as suas próprias formações, da onde eles vêm, aonde eles miraram para a vida e o que eles admiraram nessa vida que eles para discutir a química de cada processo, a questão da hierarquia e criação, o processo de trabalho de criação e realização, desde o roteiro até a filmagem, métodos e aprendizados pelo caminho, discutir cada braço da arte, a inter-relação entre esses braços, cenografia, figurinos, né? Eu gosto de falar desenho do espaço, desenho da figura, né? Sendo desenho da figura, tanto o figurino quanto a maquiagem e os efeitos especiais. As matérias envolvidas, né? Cor, eu botei aqui, estava cumprido, cor, flor, fruta, fantasia, né? Essa polifonia que a Tainá falou, né, agora há pouco, né, aqui saiu de precedas, mas é de presença e sentidos, tá certo? Essa polifonia de presença e sentido, sentidos com quais a gente trabalha, né, que nas ruínas se mostrou com tanta força para Tainá, essas camadas e camadas e camadas de tempo, materialidades, tonalidades e etc., tá certo? As transgressões, como diz Clóvis Bueno, e as trocas multimídia, né? Quer dizer, com as outras equipes, com a fotografia, com a iluminação, com a sonoridade, né? Com a sonoplastia,
com a atuação dos atores e atrizes, com a direção, com toda essa rede, né, que cada filme monta para a gente chegar na nossa imagem sonora, né, no nosso audiovisual. E, enfim, discutir o passo a passo desses processos. Nessa brincadeira, quando eu fui começar as entrevistas, eu falei, mas eu não sei nada sobre a história da direção de arte e cenografia, como é que eu vou entrevistar os caras? Eu preciso saber mais sobre isso. A pessoa é obsessiva. Parei tudo. Quando eu fui começar a preparar as entrevistas, eu falei, não, eu preciso localizar, eu preciso saber da onde esses caras, né, o que eles passaram antes de chegar aqui, o que nós, como, né, brasileiros, passamos antes de chegar aí. Então, antes de fazer as entrevistas, eu fui atrás de conhecer essa história da cenografia e direção de arte do cinema brasileiro. Não existia simplesmente nada sobre o assunto. Então, eu, enlouquecida, como sempre, peguei um livro, que é um livro muito interessante, de um cara que também que não é da academia, eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do livro, é o Dicionário do Cinema Brasileiro, se não me engano. E xeroquei ele inteiro, recortei ele inteiro, saíram muitos verbetes, ele tem verbetes desde 1906 sobre o cinema brasileiro, e recortei todos os verbetes, separei manualmente, artesanalmente, gambiarramente, eu Mona, separei cada um entre ficção, comédia, ficção, documentário X, documentário foi, ficção, comédia, enfim, inventei um critério de separação e fui fazendo tabelas enlouquecidas, cuja entrada é exatamente quem assina a cenografia do projeto. O nome do filme está no fim, ó, tá vendo? Foi a planilha que eu inventei, porque o que eu queria saber? Quem eram as turmas de cada época e o que cada turma fazia. Então, primeiro eu fiz esse levantamento que deu mais de 1000 cenógrafos e diretoras e diretores de arte, e dos quais eu selecionei 650 para trabalhar e para estudar melhor. Então, fui também atrás da história, através de imagens, através também da colaboração da Cinemateca do MAN, com Hernani. Esqueci o sobrenome do Hernani. Pude ver filmes que eram importantes e tal. Então, conheci a geração anterior a geração que eu estava me propondo a entrevistar, a qual eu chamei de precursores da direção de arte, dos quais aqui tem o Anísio Medeiros, aqui está ele próprio, com desenhos dele também. Então, reconheci em alguns profissionais essa ideia de que pensar o fundo sem a forma, né? Ele mesmo fala isso, e então, esses precursores da direção de arte vão assumir a realização não só da cenografia, como também do figurino, e muitas vezes até da maquiagem eles colocam as mãos, tá certo? Enfim, desse modo, eu pude estudar a história do cinema brasileiro a partir da direção de arte. Isso é uma pesquisa inédita, eu nunca mais voltei a ela, apesar de que ela está no ponto para dar outras coisas. Então, eu consegui criar essas milhões de linhas dessa história, né? As várias vertentes dessa história, e compreender aonde que os meus entrevistados se encaixavam dentro dessa trajetória comum, tá certo? Então, aqui estão eles, o Pierino Massenzi, Clóvis Bueno, Marcos Flaxman e Adrian Cooper, que foram os entrevistados do livro. É que eu vou descrever um pouco o livro bem rapidamente, só para a gente entender onde chegamos.
O livro tem filmes icônicos e, portanto, imagens icônicas como essas, né, de filmes icônicos, né, como O Cangaceiro, como Marvada Carne. O Cangaceiro, que foi o primeiro filme a ter uma repercussão internacional. O Marvada Carne, um filme dos anos 80, do André Klotzel. Com o Cangaceiro, a cenografia é do Pierino Mackenzie, o figurino é do Caribé. O Marvada Carne, do André Klotzel, com a direção de arte já do Adrian Cooper, a cenografia do Beto Manieri, figurino da Marjorie Geller, da Marisa Guimarães. O Que é Isso, Companheiro, né, do Bruno Barreto, com a direção de arte do Marcos Flaxman, e o Carandiru, quer dizer, aqui 4 imagens de filmes icônicos. Eu queria ter posto também o Pichote, queria ter posto o Beijo da Mulher-Aranha, tem mais um monte. Mas o livro ele não quer discutir qual o filme mais importante. Não, a ideia do livro é falar exatamente de processo, de processo de criação numa equipe coletiva, de processo de criação das inúmeras, das infinitas vertentes do fazer cinema. Então, aqui eu trago o Cangaceiro, né, como um desenho de produção. Esse aqui, na verdade, é um desenho de figurino do Caribé, e aqui os figurinos e essa imagem. O Cangaceiro foi feito aqui, perto de Taubaté, sabe? Aqui em São Paulo. Não foi feito no sertão. Esse cacto é um cacto de gesso. E o Pierino Mackenzie é um italiano que chegou aqui, que fez o sertão nordestino. É um italiano que chegou aqui com 20 e poucos anos, e o Caribé é um argentino, que fizeram o filme icônico sobre o sertão brasileiro, do nosso cangaço, né? Aqui trago o Quenoma. Isso aqui eu vou falar de filmes do Clóvis Bueno. Esse ano a gente faz 10 anos de ausência do Clóvis, e quase como uma homenagem. Eu trago aqui só os outros filmes, além do Pierino. Eu vou falar mais sobre os filmes do Clóvis. Aqui, Quenoma, que foi um filme que eu fiz junto com ele, na cenografia. Desde os primeiros esboços, quer dizer, o livro sempre procura tratar de cada filme a partir dos primeiros esboços. Aqui a gente tem o desenvolvimento dos desenhos técnicos, o desenvolvimento da construção, que eu adoro falar do Quenoma, porque era um filme pequeno, do ponto de vista econômico, financeiro, mas que nós pudemos ir filmar no Vale do Jequitinhonha e fazer uma troca cultural que só o cinema nos propicia, né? Que é trabalhar junto, né? Porque eu tenho essa teoria, que depois o Fronteiras vai comprovar, né? O fazer junto é a melhor forma de você conhecer o outro, de você trocar com o outro profundamente o que você é, porque a gente é esse território, né? Que vocês falaram bastante aqui. E esse foi um filme que deu essa oportunidade, num projeto pequeno, com poucas pessoas, da gente ter uma relação muito próxima ao carpinteiro Fuen, que é esse que está aqui figurando nessa imagem, com o seu enxó, quer dizer, trabalhando com enxó e com machado, e não com a motosserra, nem com a serra circular, construindo a máquina do moto perpétuo, um projeto, um artefato impossível de ser construído, mas que na locação que nós arrumamos para fazer o filme, que a gente achou que era mais legal, o que a gente descobre durante o processo de produção, inclusive, descoberto pela produtora, já faleceu também, ela descobre que ali, em Araçuaí, a nossa cidade base, tinha existido o seu turismo. Tinha existido, não, ele existia ainda, ela levou ele no set. Tinha existido o projeto do seu Turíbio de construção da máquina do moto perpétuo. Olha só as coincidências que o cinema produz na nossa vida. É um negócio fora do normal. Então,
tudo isso para falar que essa simbiose, né, cultural que o fazer cinema produz, para mim, é a melhor forma de realmente integrar culturas, integrar territórios, sabe? Para mim, na minha experiência de viajante com cinema, não é com circo, mas com cinema, essa é uma das melhores partes da brincadeira. Bom, aqui então também o pau a pique, que a gente também teve o mestre do pau a pique, e junto com esses caras, os cenotécnicos paulistas convencionais, da cenotecnia convencional. E assim a gente constrói um universo quase fantástico, e não fantástico, porque, inclusive, naquele lugar já tinha existido uma máquina do moto perpétuo, mas num outro desenho, num desenho especial, tá certo? Então, a gente vai no livro pega esse processo todo e vai discutindo, inclusive, conceitualmente ou palavramente, né? Aqui outro projeto do mesmo tipo, que foi o Brincando nos Campos do Senhor, só que esse, uma hiperprodução, uma produção americana, da Solzhenitsyn Company, em solo brasileiro, né? Onde a gente constrói, eu digo, a equipe de arte, constrói sob a batuta do Clóvis Bueno, né? Aqui tem os cenógrafos Beto Manieri, Tony Vasolini e Marlise Storck, uma cidade ribeirinha, num igarapé, num braço de rio do Rio Guamar, em Belém do Pará, também igualmente com técnicas locais, porque só os locais sabem como lidar construtivamente com a questão das marés dos rios amazônicos, vamos dizer assim, apesar de estar no Pará, né, porque eles baixam e sobem por dia 2 vezes, né, e então é palafita, etc., com uma equipe gigante também de cenotécnicos paulistas, no caso, e todos misturados, porque equipe de cenotécnico imensa, né? Então a gente constrói assim uma cidade inteira e muito interessante que era interiores e exteriores na mesma locação, e o livro então também discute esse processo. Trazemos uma outra cenografia, essa de estúdio e essa totalmente cenográfica, cenotécnica e né, uma cenografia totalmente convencional, vamos dizer, né, de compensado, isopor e tudo mais, né, que é do Castelo Rá-Tim-Bum. Quer dizer, a gente vai pensando várias possibilidades, né, do fazer cinematográfico e da sua complexidade também, não só no sentido da construção, que é uma arte, né, a cenotecnia, os adereços, a pintura, né, essas camadas que vão se sobrepondo, essas camadas de artistas que vão se sobrepondo e construindo essa matéria. E como até nesse daqui a gente inaugurou um sistema completamente que nenhum de nós tinha visto de construção. Talvez o pessoal de carnaval tenha mais intimidade com esse tipo de estrutura, que é todo em fibra de vidro, e a gente construiu então uma casca em ferro, enfim. A gente vai detalhando e discutindo todas as soluções e todas as questões também conceituais de criação e etc., né? Figurinos, compondo né? Procurando sempre destacar essa complexidade também do desenho do espaço, do desenho da figura, do desenho do objeto, tá certo? De todos os elementos que a gente trabalha na direção de arte. E aqui outra possibilidade, que é uma loucura, que quando o Carandiru, a própria locação é o cenário original do acontecimento que o filme se propõe a discutir, né, a narrar, vamos dizer. Então, onde o próprio Carandiru, o presídio original, se torna o estúdio de filmagem
dos exteriores e alguns interiores, e se une à construção em estúdio dos interiores de celas e corredores, e enfermagens, etc., construindo o espaço particular de cada personagem que forma esse lugar, né? Quer dizer, oi, eu ainda estou aqui, eu vou pular. Ah, não, só para falar aqui que outras formas de estudo, outras formas de estudo são apresentadas também, e também de pesquisa e etc. A gente tenta abarcar todo o processo, né? E, por fim, então, o Laboratório Fronteiras Permeáveis, que investiga o espaço como linguagem, ultrapassando a fronteira do audiovisual, tá certo? Se lá a gente tratou só do audiovisual, aqui a gente vai discutir e investigar, na verdade, tá certo? O espaço como linguagem, e também formas de percepção e criação desse mesmo espaço, da obra imersiva como um todo, né? Do audiovisual, as cênicas, a expositiva, a performática, ou mesmo da natureza, ou mesmo da arquitetura. Tem que falar bem rápido. Bom, o laboratório, ele parte do princípio de que primeiro, ele é uma inversão, tá certo? A direção de arte entra aqui não como uma coisa a ser vista, né, e não consumida, mas a ser vista e sensibilizar o outro a partir do que ele vê, mas sim, ela entra como uma forma de entender o corpo, espaço, tempo, entender a nossa relação com o espaço, do ponto de vista de quem faz, quer dizer, da direção de arte, o que mais me atingiu foi exatamente o processo do fazer, e esse processo do fazer eu levo, então, para estudantes, artistas, pessoas que se interessem por estudar de uma maneira performativa, quer dizer, é a performance entrando no espaço da pesquisa e do ensino, né? E numa visão, procurando explorar a nossa relação com o espaço-tempo em outra forma de visão que não que não tenha como foco a representação, quer dizer, a gente força a abstração contra a representação literária e semântica para procurar aguçar a percepção e que a pessoa descubra a complexidade de uma coisa que se chama linha, por exemplo, né? Do que uma linha, como que uma linha no espaço te atinge, me atinge a quem com ela está, tá certo? No sentido para a direção de arte, como que a gente, ao fazer a direção de arte, a gente está sugerindo coreografias para os atores, atrizes e também para a câmera, tá certo? Quem são esses componentes do espaço? Então, a gente discute de uma maneira retirando de cena a intencionalidade da representação e de alguma interpretação de algum texto, de qualquer coisa, e construindo o espaço de uma maneira abstrata e sem motivo anterior. Bom, aqui eu vou na intenção de que a pessoa conheça de dentro para de dentro, né? Um conhecimento que vem de dentro, não de dentro do corpo para fora, mas não, é do corpo em meio ao lugar, em meio ao lidar com as matérias da direção de arte, com ponto e a linha, com volume, com a cor luz, com a imagem projetada e etc., de uma maneira que treine também uma coisa que está nos faltando muito atualmente, que é o estado de presença, certo? A gente está sempre em outro lugar, quer dizer, é um treino, eu digo que é um treino estético, artístico e ético, porque nos treina a presença, nos treina a lidar com o outro num trabalho,
né, a você construir, o outro ir lá e destruir, fazer uma outra coisa, você então reformar o que o outro fez, etc. E nos traz o improviso e a criatividade e a habilidade em maneiras renovadas. Peraí. Os elementos primordiais, tudo bem, vou pular. Esses desenhos que estão ilustrando são desenhos de pessoas, de participantes, que a gente faz também cadernos de artista, cadernos de pesquisa durante o processo. E aqui, só para a gente visualizar um pouco da brincadeira, aqui, então, a preparação, todas as sessões são precedidas de preparação corporal, onde os corpos fazem, às vezes, de cada elemento, quer dizer, cada elemento primordial que a gente chama, são os elementos de cada sessão. Ponto e linha é o assunto de uma sessão, geometria é o assunto de outra sessão, superfície maleável de outra sessão, objeto de outra sessão. E aqui, então, a gente livremente fabrica espaços, fabrica situações e vivencia essas situações. A primeira sessão, ponto e linha, é o enfrentamento ao caos. A geometria entra em cena. E assim por diante, a gente vai trabalhando com volumes, com vários materiais, várias tessituras, né, várias possibilidades de transparência, brilhos. Trabalha com a cor em pigmento, com tingimento e instalação de tecidos. Trabalha com a cor luz. Estou indo. Trabalha... Já estou acabando. Já acabou o nosso tempo inteiro? Aqui com projeção, materiais, mas não fui eu. E aqui... E chegamos à extensão com exposições, por exemplo. Então, essa aqui é uma exposição que ficou 3 meses no Sesc Santo Amaro, onde as sessões ficavam expostas e, ao mesmo tempo, tinha uma exposição sobre o espaço como linguagem. Pronto, gente, aqui é outra parte desse mesmo laboratório, que é a deriva, que a gente sai pela cidade procurando os mesmos elementos que a gente já trabalhou. E, por fim, a discussão teórica e etc. Acabei. Isso aqui são todos os meus conversantes, tanto no mestrado quanto no doutorado. Mas acabou o tempo. Vocês têm que fotografar e depois ler. Mas eu fiquei muito feliz que eu encontrei muitos e muitas pessoas que me apoiaram na continuidade desse laboratório. Ponto final. Então, não dá nem para abrir para pergunta nem nada. Bom, posso encerrar, Tainá? Eu agradeço a todos que estão assistindo, todas e todos, e todes, e agradeço muito as pessoas que estão aqui. Eu tinha muita vontade de conversar com vocês, porque a minha história, alguém falou de solitário, eu pesquisei em direção de arte, era solitária, até vocês se juntarem a algum grupo, e a minha pesquisa de direção de arte era muitíssimo solitária. Fiquei muitos anos sem nenhuma pessoa com quem eu pudesse trocar nesse sentido, né? De uma pesquisa contínua, do interesse contínuo como um campo de pesquisa. Então, eu fico super feliz cada vez que eu ouço que tem uma nova pesquisadora, um novo pesquisador que toma a direção de arte como tema e se aprofunda. E eu tinha muita vontade de encontrar vocês, que eu não tinha conseguido em nenhum Socine, e então eu estou muito feliz pela gente poder ter feito essa mesa aqui, e vocês poderem, e eu também, expor as nossas pesquisas e carimbar. A direção de arte é um campo de pesquisa,
E é um campo riquíssimo de pesquisa, não só como um tema sobre o qual a gente se declina e reflete, mas também como uma forma de pesquisa em si. Ela traz formas de pesquisas devido às matérias que ela mesma lida e desenvolve em nós mesmos. Então, obrigada, gente. Obrigada, IPEW Prada, obrigada, Leandro. E pena o Benedito